As exportações brasileiras da carne de frango totalizaram quase 5 milhões de toneladas ao longo do ano de 2022. As informações são da Associação Brasileira de Proteína Animal. O mercado de proteína animal tem motivos para comemorar o desempenho alcançado pelo setor no acumulado do ano passado. Isso porque, segundo a BPA, as exportações brasileiras de carne de frango, considerando todos os produtos entre in natura e processados, alcançaram 4 milhões e 822 mil toneladas ao longo de 2022. Esse volume é um recorde histórico e supera em 4,6% o total exportado nos 12 meses de 2021. E não foi só o volume exportado que teve um bom desempenho no ano passado. De acordo com a BPA, a receita obtida com as exportações ultrapassou os 9 bilhões e 700 milhões de dólares, um resultado inédito para o setor e que mostra uma expressiva alta de quase 30% na comparação com 2021. As exportações de carne de aves em 2022 encerram o ano de maneira positiva. Tiveram crescimento em volume e receita. Isso ajudou muito a equilibrar a cadeia, que enfrentou um dos anos piores em termos de custos. Isso vem desde o início da pandemia e agora tivemos agravamento dessa situação, uma vez que esperávamos que a queda do preço do milho com uma grande safra existente e não aconteceu, os custos andaram em patamares muito grandes. Mas esses 4 milhões 822 mil toneladas, é recorde histórico em vendas, ajudaram em muito a reequilibrar a equação financeira das empresas. Trouxeram uma receita que cresceu 27%, de 9 bilhões 762 milhões de dólares, mais de 50 bilhões de reais distribuídos para toda a cadeia de produção e ajudaram, já que a gente vende lá no exterior por preço maior do que se vende aqui no Brasil, a equilibrar e a manter a oferta na mesa dos brasileiros. Lembrando que, mesmo tendo crescido 4,6% em volume nas exportações, o Brasil também cresceu na oferta de produto do mercado interno. Crescemos 1% de oferta de mercado para o mercado brasileiro, que é o maior consumidor. Considerando apenas o mês de dezembro do ano passado, as exportações de carne de frango alcançaram 386.300 toneladas, volume 6% menor que o registrado no último mês de 2021. Apesar disso, houve um aumento de 9,2% na receita. O envio do produto brasileiro para outros países contabilizou 785 milhões e 200 mil dólares. Entre os principais destinos das exportações, a China seguiu como principal comprador entre janeiro e dezembro de 2022. Em segundo lugar, os Emirados Árabes Unidos. Outros destaques foram as Filipinas, União Europeia e Coreia do Sul. Toda essa situação decorreu muito do conflito da Rússia e da Ucrânia, que aumentou o custo de produção e dificuldade de obtenção de grãos para vários países produtores, mas também da influenza aviária, que afeta os países do hemisfério norte, como falei anteriormente. Estados Unidos, com episódios em mais de 40 estados, Europa em mais de 15 países, na Ásia e no Japão, que é um grande importador. Para este ano, o setor espera que o desempenho das exportações se mantenha nos patamares de crescimento registrados ao longo do ano passado, ou que ainda supere os números, já que as projeções são positivas. O Brasil, dessa forma, além de ter um bom desempenho em 2022, já começa a verificar a possibilidade de manutenção desse crescimento. Essas 400 mil toneladas mensais que fizemos de média em 2022 devem se projetar no ano de 2023 exatamente por esses fatores que mantém-se o custo alto de produção no mundo, não só no Brasil, mantém-se, infelizmente, para os países do hemisfério norte, o ataque da influenza aviária naqueles, lembrando que o Brasil é o único dos grandes produtores mundiais que nunca teve e não tem influenza aviária. Por isso deverá ser chamado para contribuir mais ainda em 2023. Os desafios enfrentados pelo setor ao longo dos 12 meses de 2022 também foram destacados pelo presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Mesmo com tantos obstáculos, a cadeia produtiva se manteve firme. Os prognósticos são positivos, o fechamento é positivo também, mas sempre lembrando de uma indústria que teve que ser muito resiliente desde o início da pandemia, e especialmente em 2022, para enfrentar aumento de custos de mais de 100% no milho, no farelo de soja, nos insumos industriais como papelão, plástico, energia, diesel, mas mesmo assim não diminuiu a sua produção,
para manter oferta no mercado interno e colaborar com a segurança alimentar global.